Em agência.eclésia.pt encontra estes e outros temas em atualização permanente. Tempo agora para informar sobre o Jubileu da Misericórdia, que hoje se inicia, para apresentar, nomeadamente, as iniciativas que o assinalam na Faculdade de Teologia em Lisboa. É para isso o nosso convidado Juan Ambrósio, professor nesta faculdade. Cumprimento antes de mais. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Com que objetivo o Papa propôs este Jubileu da Misericórdia? É interessante essa pergunta porque, se lermos com atenção a carta, a Bula da Misericórdia, o Rosto da Misericórdia, com que ele convoca este Jubileu, poderemos encontrar lá indicações precisas a esse nível. E uma delas tem a ver com a data da conclusão. O Jubileu concluirá em novembro de 2006, com o Domingo de Cristo Rei, e aí, nesse número dedicado, onde o Papa diz como conclui, em que data conclui, diz que espera que este acontecimento marque um antes e um depois. Ele não o formula assim, mas diz: espero que este acontecimento marque os próximos anos da vida da Igreja. O que a mim me leva a entender, exatamente, a mim me leva a entender de que isto não será um happening, como está agora na moda, ou seja, faz uma coisa, celebra-se, passou, arrumou, não se pensa mais nisto. Não. Penso que há aqui um indicativo claro de aquilo a que o Papa está a sugerir às comunidades cristãs, de que a misericórdia seja uma das notas do seu agir, do seu refletir, do seu testemunhar o mistério de Deus. E que não seja apenas um ano inteiro, mas que este ano seja uma preparação, uma força para que de aqui para a frente essa nota seja uma nota característica e distintiva do agir cristão e da presença das comunidades. Vejamos até que ponto é que este tema da misericórdia determina uma alteração do perfil das comunidades crentes. Que que nova configuração é essa? Em rigor, esta é uma nota característica da identidade cristã de todos os tempos, não é? Ou seja, a misericórdia faz parte, aliás, o próprio texto nos diz que é uma das notas distintivas, características, deixem dizer deste modo, do próprio mistério de Deus. Deus é misericordioso. O Papa até diz em determinado momento, ao falar destas coisas, que esse é o nome do nosso Deus. Misericórdia é o nome do nosso Deus. O que isso pede é, de facto, uma outra atitude. Há aqui um problema, digamos assim, que pode introduzir algum ruído. E é aquilo que eu chamo o que a misericórdia é. Como é que a misericórdia é entendida na voz da rua? O que é que a voz da rua me diz? E quando eu digo misericórdia, na voz da rua, o que eu recolho é essencialmente compaixão, perdão, pena. O que são notas também da misericórdia, mas não são as primeiras. Elas não são o primeiro movimento. O primeiro movimento é um outro que podemos ir buscar a uma outra expressão que pode ser traduzida por entranhas, são entranhas de misericórdia, e que aponta para um movimento que brota das entranhas. A imagem é esta: a mãe gosta do filho porque ele é fruto das suas entranhas. Esta imagem da maternidade e do amor primeiro de quem cria é verdadeiramente a nota distintiva da misericórdia. A misericórdia de Deus para connosco não é um movimento de pena, é, em primeiro lugar, um movimento de amor, de ternura, de carinho, de querer o bem. E do meu ponto de vista é isso que o Papa está a pedir. E, aliás, é isso que ele diz claramente na carta, que a partir deste momento seja inequívoco e que as comunidades cristãs e os cristãos sejam sinal cada vez mais efetivo desta ternura e deste carinho de Deus. Enfim, numa nova tentativa ainda de explicarmos este tema, pela via negativa, sim, a misericórdia, ou a configuração misericordiosa da Igreja pode contrapor-se à configuração normativa da Igreja? Eu não diria pela negativa, eu diria era pela positiva, mas sim, é verdade. Melhor, não é a via normativa. É verdade essa, e a própria carta diz isso, que é a célebre tensão entre misericórdia e justiça. Diz-se muitas vezes, ok, Deus é misericordioso, mas acrescenta-se rapidamente, mas é justo. Como que dizendo que a justiça, e o que é a justiça, Deus trata cada um segundo os seus gestos, a justiça seria como que uma baliza, como com um enquadramento à misericórdia. Ora bem, a proposta é exatamente o contrário. É que não é a justiça que baliza a misericórdia que é a medida da justiça de Deus. E então o que vemos, e a carta diz isso claramente, até de uma maneira tão taxativa, que a dada altura diz assim: se Deus se detivesse na justiça, não seria Deus. Ou seja, o que aqui está a ser dito claramente é que a maneira como Deus exerce a justiça, ou se quisermos, a justiça de Deus, é a misericórdia. E, portanto, esse é sempre o movimento primeiro, essa é a marca distintiva. E parece-me a mim, aliás, com esta convocação, parece-me a mim que o Papa está a dizer é que este deve ser o chapéu, a marca de tudo o que nós fazemos e tudo o que nós dizemos.
Os próprios destinatários, se lerem com atenção, a carta é deliciosa a esse nível, porque diz destina-se a quantos lerem esta carta. E quantos lerem esta carta, é óbvio, quem lê é o destinatário. Eu faço uma interpretação que é um bocadinho por este género. Parece que até o Papa está a dizer: a quantos lerem esta carta, saibam aquilo a que eu estou a convocar a Igreja. Saibam aquilo que eu estou a pedir às comunidades cristãs. Estou a pedir-lhes que elas sejam um testemunho, sinal eficaz desta ternura, deste carinho de Deus. O que é que este jubileu diz do pontificado do Papa Francisco? Diz claramente qual é uma das suas notas principais, que é trazer Deus, a proximidade de Deus, a proximidade desta ternura, deste Deus que quer promover a dignidade humana. Que tem consequências na proximidade do Papa também? Completamente. Nos gestos que ele vai fazendo. O que ele quer fazer, o que ele faz, penso eu, o que ele assumiu no seu pontificado é que a sua presença seja um sinal eficaz desta ternura, seja sinal deste Deus, e esse tem sido o seu grito, a sua proclamação. Veja a visita recente que ele acaba de fazer, como é sempre esse sinal, vamos entender, nós temos que construir um mundo diferente. E a verdade é que no mundo marcado pela violência, se eu à violência respondo com a violência, se eu ao desencontro respondo com o desencontro, se eu não introduzo uma dinâmica diferente, essa espiral não se rompe. E essa dinâmica diferente pode ser, deve ser, a misericórdia. Um conjunto de sinais preenchem também este Jubileu da Misericórdia, como a abertura da Porta Santa. Exatamente, com tudo o que ela tem, porque se trata-se de um sinal de passagem. Passar a Porta Santa implica entrar num outro umbral, numa outra realidade. Cá está outra vez a simbólica de que isto não é um mero happening, é algo que tem que marcar um antes e um depois. E, enfim, o significado também desse gesto, teremos aqui a oportunidade de voltar a ele. Exatamente. Porque hoje queremos divulgar também esta iniciativa da Faculdade de Teologia, que assinala o Jubileu da Misericórdia. Exatamente. Qual foi o propósito da Faculdade? O propósito é, de facto, fazer uma reflexão que perpasse por vários apontamentos do que é a misericórdia. E elaboramos assim um itinerário com 9 conferências, são 9 momentos presenciais, ocorrem sempre à quarta-feira, à média quase sempre de uma por mês, que vai desde novembro, e já começou, até maio do próximo ano. Em abril haverá 2 conferências. Os temas são variadíssimos, começou por uma primeira onde foi apresentada a bula, correspondeu-me a mim, depois vai haver um conjunto delas em relação ao Antigo Testamento, Oseias e Isaías. Oseias já foi feita também pelo professor João Lourenço, ele voltará em janeiro a trabalhar o profeta Isaías. Agora, em dezembro, no dia 9, haverá sobre o evangelista da Misericórdia, Lucas, com as parábolas, será o professor José Tolentino. Sobre a sabedoria e a misericórdia, irmão Luís Almendra. Depois, Jesus, o rosto da misericórdia, Alexandre Palma, em março. Em abril, a Igreja, uma reflexão sobre a Igreja, com o professor José Eduardo Borges Pinho. Depois, a professora Teresa Messias falará sobre alguns testemunhos ao longo da história da Igreja, protagonistas da misericórdia de Deus, e terminaremos em maio com uma reflexão sobre a misericórdia e a arte de cuidar com o Fernando Sampaio, o padre Fernando Sampaio, que nos ajudará a refletir nessa área. Portanto, um conjunto de 9 encontros onde queremos destacar algumas das notas com que se pode declinar a misericórdia de Deus. Uma iniciativa aberta a todos a toda os que querem participar? Aberta, mediante uma inscrição simbólica. O conjunto é uma inscrição de 30 euros. Se for, digamos assim, individualmente, cada conferência será 5 euros, mas é simplesmente também para ajudar a montar a estrutura, a logística. Digamos assim. E esta é uma formação avançada proposta pela Faculdade de Teologia? É uma formação avançada proposta pela Faculdade de Teologia, portanto, também tem um itinerário avaliativo, ou seja, aqueles que quiserem fazer este itinerário sendo avaliados terão depois que apresentar um trabalho final e fazer um relatório global de todo este itinerário e terão acesso a 4 créditos ECTS, que é a medida digamos assim, académica de avaliar este tipo de trabalhos. Não é? Uma forma, por certo, de viver este Jubileu da Misericórdia de forma mais consolidada. E o tema, só dizer rapidamente uma palavrinha em relação ao tema que foi escolhido, o número 12 da própria Carta à Misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, para dar mesmo essa nota distintiva de que tem que ser esta dinâmica da misericórdia, esta atitude da misericórdia, aquilo que faça pulsar o coração, porque é este próprio coração pulsante do Evangelho. Sr. Ambrosio, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar esta iniciativa da Faculdade de Teologia.